Esses dias vocês me pediram pra fazer um tour pela minha estante. Gente, eu falei assim, eu vou procurar referência de como faz isso e tudo pra eu fazer direito. Mas eu não procurei, confesso, gente, confesso, essa minha semana ela está um pouquinho mais cronometradinha. E porque eu tenho uma novidade muito em breve pra vocês, que eu vou contar pra vocês, estou finalizando um projeto. Se tudo der certo, eu termino essa semana e já conto em breve pra vocês. Mas eu recebi esse comentário pra eu fazer um tour pela minha estante, porque eu tenho muitos livros diferentes, né, aqui. E então, vamos, não sei como eu vou fazer, eu acho que eu vou começar falando por aqui e depois eu coloco as imagens. Aqui, basicamente, essa primeira estante até aqui assim, são os livros cristãos, né, religiosos no geral, porque tem até um livro judaico, ele chama o Shabá, é o único judaico que eu tenho. Ele foi escrito por um rabino e ele fala sobre o sábado. Então, vocês podem perceber que a minha estante, ela é bem eclética. Aí aqui a gente tem uma teologia sistemática, que eu estou doida para pegá-la para ler. Tem vários livros, né, de vários autores cristãos. Tem Reformando o Discipulado, do Jean Francesco, que é muito bom, cara, é muito bom. Se você fala assim, converti recente, um livro para eu me aprofundar nas doutrinas, né? Não é tão aprofundar nas doutrinas, mas um bom livro para me dar uma boa base. Eu recomendo muito esse do Jean Francesco. Teologia Bíblica na Prática também é muito bom. É um livro sobre a Bíblia e Deus falou na língua dos homens. Cara, Paulo On, eu amo o título do seu livro. Eu amo o seu livro também, mas E Deus falou na língua dos homens. Eu achei esse título tão poético, tão bonito. É um livro também que eu adoro. Tem vários, né? Os outros da Bíblia e tudo. Aí aqui a gente tem alguns livros protestantes, John Piper. Temos também Chesterton. Chesterton, ele é um autor católico. Existem alguns pontos que a gente discorda, obviamente, porque ele odeia o monergismo e eu não. eu entendo que é assim que as coisas funcionam. Então, a gente tem as nossas desavenças, mas eu amo Chesterton, respeito Chesterton. E eu gosto muito, eu não terminei de ler O Homem Eterno, eu li Ortodoxia e O que é de Errado no Mundo, mas eu gosto muito, O que é de Errado com o Mundo, mas eu gosto muito desses dois livros dele. Eu comecei O Homem Eterno e não terminei, mas eu li os primeiros capítulos e eu gostei muito. Tem alguns também do Tim Keller, tem alguns livros do Jonas Madureira, os três livros do Jonas Madureira, tem John Stott, tem vários, tem alguns sobre casamento também. Tenho também alguns de disciplinas espirituais, o outro meu marido tá lendo, então tá no criado dele, não tá na estante, mas tem esses daqui. Tem alguns, como eu disse, né, eu tenho alguns católicos, Arte de Aproveitar as Próprias Faltas é católicos, Temperamentos também é católico, católico apostólico romano, né, pra ficar correta a distinção. Tem também esse daqui, do Jordan Raynor, Chamados para Criar. Também tem o Redimindo o Tempo, do Jordan Raynor, que eu gosto muito. Gosto muito do Jordan Raynor. Eu acho que ele tem umas coisas que eu acho que ele posta um pouquinho, mas você vê que ele é cristocêntrico, e isso é importante para mim. Então, você vê que o foco dele é Jesus Cristo, e isso é o que importa. Temos também livros do C.S. Lewis. Eu amo C.S. Lewis, eu amo, amo, amo Lewis. Ele tá entre os meus 3 autores favoritos da vida, com certeza. Eu amo Lewis. Temos também esses do Dan Ortlund, tem alguns deles aqui também. Esse daqui eu tô fazendo devocional de Salmos. Recomendo muito esse devocional de Salmos, ela é muito boa. Temos também Surpreendido por Jesus, que é a minha leitura atual. Fiquei decepcionada com a capa. Pilgrim Thomas Nelson. Fiquei decepcionada com a capa, porque eu achei que ela seria como a capa de Manso e Humilde, com texturinha, mas ela é brilhante. Eu me decepcionei com vocês. E eu amo tanto a edição de vocês, e o panfleto, a edição de vocês. Esse daqui me deixou triste, confesso. Eu abri a caixa assim, mas eu sei que o conteúdo é ótimo, as páginas são lindas. A capa, ela é bonita, ela só é brilhante. Eu não gostei dela ser brilhante, eu achei que ela deveria ser como esse Manso e Humilde. Agora, a pessoa que me mandou mensagem, ela falou sobre os clássicos. E eu vou falar pra vocês que eu assino o Clube de Literatura Clássica. Deixa eu tirar meu Verstappen daqui. Jamais será o Pérez ou... Nem quem tá agora, é o Tsunoda, né? Até que eu gosto do Tsunoda. Mas, enfim, os clássicos. Eu assinei o Clube de Literatura Clássica e eu amei que eu assinei o Clube de Literatura Clássica. É um baita clube. Como funciona? A gente a gente ou compra o pacote anual. Eu comprei o pacote anual e eu ganhei Don Quixote e a Divina Comédia. E aí a gente recebe um livro por mês que a gente não sabe qual é. Desse mês, o livro que eu vou receber esse mês é O Conde de Monte Cristo.
Cara, eu não sei como ele vai caber na minha estante, porque ela tá lotada. Tem ali uma segunda parte da minha estante. Mas eu não sei. Não sei como que vai caber o código. Mas eu tô tão feliz, porque eu tava com a meta ousada. Sabe aquela meta super ousada? Eu coloco uma meta super ousada no meu ano. E a minha meta super ousada na literatura desse ano era ler Guerra e Paz. Louca. Socorro, Deus. A do ano passado foi Crime e Castigo e eu consegui. Mas a desse ano é ler Guerra e Paz. Era. Porque quando eu vi que a edição de 5 anos do Clube de Literatura Clássica é o Conde de Monte Cristo, eu troquei, entendeu? Então Guerra e Paz vai ficar pronto que vem, porque eu já vou receber o livro clássico desse mês, que vai ser o Conde de Monte Cristo mesmo, então vai ser ele a minha meta master deste ano. Deus me abençoe, tanto para eu encaixar esse livro nessa estante, quanto para eu conseguir ler. Sabe? Encaixar vai ser mais fácil. É mais fácil. Mas enfim, eu assinei o Clube de Literatura Clássica e é um clube muito bom. As edições, elas são maravilhosas. Eu vou ver se eu coloco pra vocês eu abrindo, porque eu sempre gravo eu abrindo. E são livros lindos. Olha só, vem com marca-página, vem com um cartão, com um trecho. Olha só, isso aqui é muito precioso. Vem com fitinha pra marcar. E esse daqui, o Don Quixote, ele não tem desenho. Ah, que pena, livro sem desenho. Aí o que aconteceu foi que eles mandaram... Foi Don Quixote mesmo? Foi. Eles mandaram um guia ilustrado de Don Quixote junto com aquela edição. E aí tem aqui várias ilustrações. Então, assim, se você ficou triste porque não tem desenho, eles mandam a ilustração. A Divina Comédia foi a mesma coisa. Eles também mandaram um guiazinho curtinho. Enfim, são edições maravilhosas. E o que eu achei mais legal é que existem vários livros que eu não leria, mas que por ter assinado o clube e por receber eles na minha casa, eu leio. Um exemplo deles é Terra dos Homens, de Antonio de Saint-Exupéry. Não sei falar, desculpa, gente. O autor de Pequeno Príncipe. Inclusive, quando veio o de Pequeno Príncipe, ele veio junto com o Pequeno Príncipe. Agora eu tenho 3 Pequenos Príncipes na estante, mas esse daqui é definitivamente a edição mais linda de Pequeno Príncipe que eu tenho. Ela é linda, é lindo. Eu amo Pequeno Príncipe, acho muito fofo. Inclusive, clube, se vocês quiserem lançar Crônicas de Nárnia aí, a gente tá querendo, Senhor dos Anéis, pra eu ter umas edições mais bonitas, sabe? Então, aqui começam os clássicos, tenho alguns. Um outro livro que eu li do Clube de Literatura Clássica, eu não sei se vou fazer um vídeo sobre isso, mas é Ivanhoe, ou Ivanhoe, de Walter Scott. Cara, esse livro é muito bom, Eu li o volume 1, aqui tem os 3 volumes. Eu li o volume 1, o volume 2, e agora, pra esse mês, eu vou ler o volume 3. E eu tô muito encantada com esse livro. É um livro que eu não sabia da existência, confesso a minha ignorância, mas que eu estou alucinada pelo livro. Amei esse livro. Esse daqui é um outro que eu também quero ler, que também chegou, não conhecia. A minha amiga falou que ele é uruguaio, eu acho que ele é argentino. Eu não confirmei, então não vou falar nada por aqui do que ele é. Mas é um autor ou do Uruguai ou da Argentina que escreveu. Ele é um clássico e eu gostei de recebê-lo. Temos então essa estante aqui, continuamos clássicos: Graciliano Ramos, Machado de Assis, Gustavo Corsão, Jane Austen, Senhor dos Anéis. Aqui temos Sófocles. Alguns de Lewis, de literatura de Lewis, ali são os religiosos de Lewis, aqui são os de literatura de Lewis e Crônicas de Nárnia, porque aqui não estava combinando. Frankenstein, tenho vários livros, George Orwell, Morro dos Ventos Vivantes, tenho até vontade de ter mais livros das Irmãs Brontë. E aqui a gente tem os infantis. Eu coloquei o Pequeno Príncipe, se você quiser ver uma baleia, que eu mencionei pra vocês esses dias. Tem esse livro aqui que ele é lindo, que é A Maior de Todas as Histórias. Esse livro eu comprei porque antes, quando eu fazia um teste de gravidez e ele dava negativo, eu comprava um livro. Mas eu parei com essa loucura. Eu comprava um livro pra minha futura criança. Mas eu parei com essa loucura, talvez eu volte com essa loucura, não sei. Por enquanto eu parei. E aí, esse livro aqui é sobre a história. É a história da Bíblia, da criação e tudo. É a história da Bíblia, mas totalmente voltada para Cristo, sabe? Que é a maior de todas as histórias. E é tudo voltado para Cristo. Ele tem um desenho, eu achei o desenho dele lindos, lindos, lindos. Eu li, eu sentei, ele chegou, eu sentei e eu li e me apaixonei. Então, cara, eu amo esse livro. Aqui nós temos também alguns outros livros
infantis, nem tão infantis, talvez infanto-juvenis. A Princesa e o Goblin, que eu amo, do George MacDonald. Também tenho A Verdade sobre o Evangelho. Tem algum lugar aí. Aqui, ó. A Esperança do Evangelho, de George MacDonald. Amo George MacDonald. Jules Verne, não sei se fala assim, tem gente que fala Verne, não sei. Tem ele também, A Viagem ao Centro da Terra, e alguns outros. Tem o Senhor Boaventura, de Tolkien, e alguns outros. É porque o Tolkien ele é muito grande, eu fico assim. Tem de Tolstói também, o infantil de Tolstói. Deixa eu tirar isso daqui. Ele é muito legal, esse livro, ele é muito divertido. Tenho também esse daqui, Onde Existe Amor, Deus Está Aí, de Tolstói. Cultura também, essa estante. É o único de Tolstói que eu tenho. Vontade de ler Tolstói também. Aí aqui embaixo eu tenho alguns sobre o feminismo, sobre feminilidade. Eu tenho também alguns sobre evolução. É um tema que eu gostava muito quando eu estava na graduação. Eu fiz biologia, né? Então é um tema que eu gostava muito. Tenho aqui alguns de filosofia e de psicologia. Não sei se eu posso colocar Jordan Peterson como psicologia. Tem alguns outros. Eu comecei a minha vida de leitura com Crônicas do Mundo Emerso. E depois que eu fui ler, eu achei ele bem bobinho, mas eu falei, meus filhos podem ter Crônicas do Mundo Emerso, tá tudo bem. Uma prateleira são os livros da minha adolescência que restaram. Muitos foram embora, na verdade 90% foi embora, mas esses ficaram. Os livros que eu deixo virado assim é porque eu não recomendo, então eu fico virado porque eu tenho medo de aparecer em algum momento. Meus livros de biologia, quando eu fazia biologia, e uns outros que tem aí. Eu tenho na minha outra estante as minhas bíblias, que não faz sentido mostrá-las aqui, mas eu também tenho os livros de desenvolvimento pessoal, de rotina, sobre hábitos, alguns livros que eu gosto bastante, mas que ficam na minha outra estante, porque eu acho que essa estante aqui ela fica mais bonita do jeito que ela está. E eu não gosto que esses de desenvolvimento pessoal fiquem muito embaixo, porque são os que eu pego às vezes para produzir algum conteúdo e tudo mais. Então, eles ficam ali e é isso. Essa é a minha estante. Tem alguns livros que eu não li ainda, mas se vocês querem que eu fale mais sobre algum que vocês viram por aqui, é só me falar, que vai ser um prazer compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, né? Eu não sei se eu fiz direito. Mas um beijo e até a próxima!